1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 ao 31, sabedoria, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. As coisas espirituais não podem ser discernidas por pessoas que não são redimidas, mas isso não importa, a cruz deve ser pregada assim mesmo, como veremos. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, a cruz é o poder de Deus, simplesmente porque foi nela que toda a dívida do pecado foi paga. Porque está escrito lá em Isaías 29,14: Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Apresenta a primeira das três classes de pessoas cultas que havia nessa época. Onde está o escriba? Diz respeito aos teólogos judeus dessa época. Onde está o inquiridor deste século? Fala dos gregos que faziam interpretações místicas e metafísicas. Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Isso diz respeito ao que Deus fez ao enviar seu Filho para redimir a humanidade, ao que ele fez na cruz. Toda a sabedoria do mundo não poderia fazer isso. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, a fraca sabedoria do homem, até mesmo o melhor que ele tenha para oferecer, de modo algum pode conhecer Deus. Aprove a Deus pela loucura da pregação, a pregação da cruz, salvar os crentes, porque os judeus pedem sinal, o sinal do Messias quanto ao trono, tomando o trono e fazendo de Israel uma grande nação novamente. E os gregos buscam sabedoria. Eles pensavam que isso solucionaria o problema humano. No entanto, se fosse assim, por que estavam sempre buscando mais sabedoria? Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus. A cruz era um escândalo e loucura para os gregos. Tanto os judeus como os gregos achavam difícil aceitar como Deus um homem morto pendurado numa cruz, porque era isso que Cristo era para eles. Mas para os que são chamados, refere-se àqueles que aceitaram o chamado, já que toda a humanidade está convidada, João 3,16 e Apocalipse 22,17, tanto judeus como gregos, que significa o fato. Tanto esses judeus como os gentios são chamados. Lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Essa sabedoria concebeu um plano de salvação que perdoava os homens culpados e ao mesmo tempo justificava e glorificava a justiça de Deus. Esse plano se destaca como o plano mais sábio e mais notável de todos os tempos, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Refere-se ao que os homens consideram fraco, mas que na verdade não é a cruz. Porque vede, irmãos, fala da natureza e do método de salvação divina. A vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados e aceitam. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. A pregação da cruz confunde as sábios porque transforma vidas, o que nenhum homem pode fazer. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes. A cruz é vista como fraca, mas ela efetua grande força e poder no que diz respeito àqueles que aceitam a obra concluída de Cristo. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis. É Deus operando nas coisas vis e desprezíveis que resultam em coisas milagrosas, e as que não são para aniquilar as que são. Deus pode usar o que em si não é nada, mas com ele todas as coisas se tornam possível, para que nenhuma carne, esforço humano quer dizer, se glorie perante ele, mas vós sois dele em Cristo Jesus. Fala do grande plano de Deus, que está muito além de toda a sabedoria do mundo. Estamos em Cristo Jesus, em virtude da cruz, o que ele fez ali, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção. Temos tudo isso pelo Espírito Santo,
por meio de Cristo e do que ele fez na cruz. Significa que a cruz deve ser sempre objeto da nossa fé. Para que, como está escrito lá em Jeremias 9:23, aquele que se gloria, gloria-se no Senhor. Aquele que se engrandece, que se engrandeça no Senhor, e não em certos pregadores e nem em si mesmo.